versículo 16. Romanos 1,16. Nós estamos voltando aí essa série de exposição nessa carta e à noite daremos continuidade ao livro do Apocalipse. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor Deus, que texto maravilhoso, Senhor, que impactou tanto homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros naquela época, Deus, aonde, através do entendimento desta passagem bíblica, nasceu a Reforma Protestante. Nós te louvamos, Senhor, por sabermos que temos uma porção maravilhosa que nós possamos meditar e nos alimentar, como diz o Senhor, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deus, nós queremos ouvi-lo nesta manhã, queremos entender esta passagem bíblica e queremos sair daqui, Deus, alimentados e norteados no sentido de sabermos o que vamos fazer. Deus, mais uma vez eu rogo, Senhor, que Tu me use, que eu possa ser apenas boca do livro, apenas boca desta palavra, Deus, e nada mais. E os resultados, Senhor Deus, nós deixamos contigo, Senhor. Para a glória de Cristo, para a honra dele, Senhor. Fale conosco. Amém. Poder se assentar, meus irmãos. O que é o Evangelho, meus irmãos? O que significa o Evangelho? O Evangelho são as boas novas que foram trazidas pelo próprio Deus em Cristo Jesus para nos salvar. Quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando da nossa salvação, da nossa reconciliação, da propiciação à ira de Deus que deveria ter caído sobre nós, mas caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos substituiu. Então, o Evangelho, a boa notícia, é que Deus enviou o seu Filho amado, como nós cantamos aqui nessa liturgia, nesse culto, para nos salvar. E é interessante que quando nós olhamos lá Gênesis capítulo 3, no versículo de número 15, que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que temos aqui é aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou primeira pregação do evangelho. Porque o que temos, na verdade, é um caos total, em meio à queda, o homem pecou, a mulher pecou, está ali o diabo ali junto e todo o cosmo diante de Deus. De maneira que Deus, naquele momento, diante da rebelião do homem e de todos os outros seres, o Senhor poderia ter fulminado todos. Poderia ter destruído o homem, poderia ter feito uma nova raça humana. Mas não, o que Deus fez? O Senhor, Ele trouxe uma palavra graciosa. Ele trouxe ali o Evangelho, dizendo que o filho dele iria nascer e que o filho dele, ainda que sofresse um veneno mortal que o levaria à morte, entretanto, com a sua morte, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, há muitos anos atrás, o próprio Deus pregou o Evangelho, dizendo: há solução para a vida de vocês, a resposta está no meu Filho amado, no nosso Senhor Jesus Cristo. Paul Washer, falando sobre o que é o Evangelho, ele diz assim: toda a página da Escritura contém o Evangelho, mas em outro sentido, o Evangelho se refere a uma mensagem muito específica: a salvação conquistada para um povo caído por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz ainda: de acordo com o beneplácito do Pai, o Filho eterno, que é igual ao Pai e é a exata expressão de sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu como homem-Deus, o Jesus de Nazaré. Como homem, ele andou nessa terra em perfeita obediência à lei de Deus. Na plenitude dos tempos,
Os homens o rejeitaram e o crucificaram. Na cruz, entretanto, ele carregou o nosso pecado e morreu em nosso lugar. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Tal ressurreição é a declaração divina de que o Pai aceitou a morte do seu Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus, meus amados irmãos, ele pagou a penalidade, pagou diante da nossa desobediência, da desobediência do homem, satisfez as exigências da justiça e aplacou todo o mal que nós fizemos. Então, Paul Washer, ele diz aqui muito claramente: todos aqueles que reconhecem o próprio estado impotente de pecado e depositam sua confiança em Cristo, Deus perdoará plenamente, declará-los-á justos e os reconciliará consigo mesmo. Esse é o Evangelho de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. Nessa manhã, meus irmãos, entendendo um pouco mais sobre o que é o Evangelho, nós daremos continuidade à exposição de Romanos e veremos nessa passagem maravilhosa, versículo 16 e 17, 3 pontos sobre o Evangelho. Primeiro, nós veremos que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Segundo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E em terceiro lugar, é pela fé que nos apropriamos das bênçãos do Evangelho. Então, vamos meditar nesse texto maravilhoso. Em primeiro lugar, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Olhe para o versículo de número 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vejam que o apóstolo Paulo, nessa passagem aqui tão importante, que é a passagem central dessa epístola aos Romanos, ele começa aqui com uma conjunção grega, que aqui está traduzida com a palavra pois. Essa palavra pois, ela poderia ser traduzida como portanto, entretanto, a despeito, porquê. Ela é utilizada muitas das vezes para ligar o que o apóstolo estava falando e o que ele vai falar agora. E quando essa palavra pois, ela é colocada logo no começo do versículo, é que ela quer trazer uma explicação. E qual é a explicação que Paulo estava querendo trazer aqui? Paulo, ele vai explicar quais são as suas motivações para pregar o Evangelho em Roma. Por que ele queria pregar o Evangelho naquele local? Por que ele queria ir para a grande metrópole daquela época? Olhe para o versículo 14, Paulo vai começar a explicar. Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte: o Evangelho para ele é uma dívida. Ele vai dizer: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, que lição o apóstolo Paulo nos dá aqui acerca do Evangelho. O Evangelho para ele não é simplesmente uma opção entre muitas, não é uma sugestão, mas ele entendia que o Evangelho, na verdade, é uma dívida. Ele se julgava como um devedor. Logo, se vocês observarem lá no capítulo 1, no versículo de número 2, ou melhor, versículo 1, Paulo inicia a carta aos Romanos dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele já colocou aqui logo no começo as bases do Evangelho que ele pregava, dizendo: este Evangelho não é meu, não foi inventado por mim, não foi inventado por nenhum outro apóstolo mais antigo do que eu, mas a origem do Evangelho é divina. Deus é o primeiro pregador do Evangelho, o Evangelho nasce no Senhor, Ele que trouxe as boas novas para nós. E é nesse sentido então que Paulo, ele entendia que o Evangelho era uma dívida, é de Deus, e Deus incumbiu o apóstolo Paulo de pregá-lo. John Stott, falando sobre o Evangelho, ele diz que há duas maneiras de nós nos endividarmos. Ele fala: a primeira é quando nós pegamos um dinheiro de alguém e nós temos que pagar aquele valor. E a segunda é quando uma pessoa, ela nos dá algo que não é nosso e nos dá a responsabilidade de entregarmos para um terceiro.
Então, a partir do momento que a gente recebe aquilo, nós estamos endividados, nós temos que entregar para aquela pessoa. E é nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo, ele entende que ele tem uma dívida. A dívida é: Deus me deu um evangelho, o evangelho não é meu, e eu tenho que proclamar, eu tenho que falar para todas as pessoas. E vejam que ele é bem abrangente aqui, quando ele coloca no verso 14, que ele tem essa dívida com os gregos, como bárbaros, tanto sábios como a ignorantes. Na verdade, Paulo, ele está aqui resumindo toda a cultura daquela época, que tanto tinha eruditos que tinham doutores, como tinham pessoas que não tinham tanta erudição, que não tinha as formações desses doutores. Entretanto, a palavra do Senhor deveria ser pregada para todos. Mas após o apóstolo dizer que ele é devedor, aí no verso 15, ele então vai dizer: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, Paulo agora ele fala: eu estou pronto, eu estou habilitado, eu estou motivado para pregar o evangelho. E aí, meus irmãos, vem a pergunta, vem o pois, o porquê. Por que Paulo estava pronto? Qual era a motivação do apóstolo Paulo de sair da onde ele estava e ir para Roma? Aí entra o nosso versículo, o versículo 16. Pois, que também poderia ser traduzido como porque, não me envergonho do evangelho. Então, para o apóstolo Paulo, a motivação dele pregar o evangelho em Roma é que ele não sentia vergonha de pregar o evangelho. Ele não se envergonhava. Meus irmãos, e há um peso aqui muito grande. Quem foi Paulo? O grande perseguidor da igreja, um rabino, podemos dizer assim, naquela época, um homem que era ali a linha de frente dos judeus se levantando contra o cristianismo, e de repente, de uma hora para outra, uma mudança na vida daquele homem. No caminho de Damasco ele se converte, se torna um cristão, e agora aqueles que estavam esperando o Paulo para acabar com a igreja, agora vem o Paulo se juntando com a igreja e pregando o evangelho. Então, toda essa situação poderia levá-lo a se envergonhar, pois certamente Paulo foi zombado, Paulo foi maltratado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi insultado, fizeram tantas coisas com ele, e dentre elas, até matá-lo. Paulo morreu por ter pregado o evangelho. Paulo morreu e lá nas suas últimas palavras ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Ou seja, até o final, diante de todas estas lutas e adversidades, eu fui até o fim, eu não parei, mesmo sendo escarneado, mesmo sendo zombado, mesmo com todas aquelas afrontas daquela época. Alguns autores, dentre eles Martyn Lloyd-Jones, que eu recomendo, para mim, de todos os autores escrevendo aqui comentários sobre Romanos, é um dos melhores. Deus usou muito aquele servo do Senhor, mas eu acho que ele se equivocou aqui. Martyn Lloyd-Jones, ele fala que o que nós temos aqui por não me envergonho é uma figura de linguagem chamada de litotes. É quando você usa uma palavra que tem um sentido, mas na verdade você está pensando o contrário dela. Por exemplo, você chega para uma pessoa e fala: bonito, hein? Mas só que quando você fala esse bonito, na verdade você não está dizendo que aquilo é bonito. Você está chamando atenção, repreendendo, exortando por alguma coisa equivocada que ele fez. Então, diz Martyn Lloyd-Jones que quando Paulo fala aqui, não me envergonho, o que ele está dizendo é: eu me orgulho, eu me ufano deste evangelho. Mas, irmãos, eu acho que a gente não tem muita base para isso, para entendermos desta forma, tendo em vista que o próprio Cristo, ele falou sobre a tentação de nós nos envergonharmos do evangelho diante da sociedade que vivemos. Por exemplo, lá em Marcos 8:38, ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará, quando ele vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então Jesus, ele colocou aqui que havia a possibilidade, a tentação de nós nos envergonharmos do evangelho.
Paulo ele diz em 1 Coríntios 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que palavra aparentemente simples, basta a gente ler esse versículo, decidi nada saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Agora, imagine você pregar o evangelho no século I, onde o evangelho era escândalo para os judeus, e era loucura para os gregos. Os gregos, os filósofos, quando viam Paulo falando sobre ressurreição, até um ponto eles o ouviram, depois falaram, o que esse tagarela está falando? Isso é um louco, isso é um lunático. Eles não aceitavam, para eles aquilo era uma loucura. Filosoficamente não batia racionalmente com a posição deles, com a forma deles verem o mundo. E os judeus falavam, é um maldito aquele que vai ser crucificado numa cruz, então ele não pode ser o Messias. Então, meus irmãos, naquela época, o evangelho, ele dividia. O evangelho trazia vergonha, o evangelho trazia afastamento, o evangelho ofendia as pessoas, denunciava os pecados, o evangelho trazia tudo isso. Imagine os apóstolos, os discípulos, não somente os apóstolos, mas toda a igreja, levando o evangelho, e apresentando Cristo, não como uma possibilidade, não como um Deus, junto com o imperador, mas como um único Deus, como somente um Senhor. Isso levaria à morte, isso levaria à perseguição, isso levaria à prisão, e foi isso que aconteceu com muitos deles. Pode ter certeza, meus irmãos, eles foram presos, eles foram maltratados, eles sofreram por pregar o evangelho do Senhor. Diz as escrituras que Paulo, ele foi preso em Filipos, foi expulso em Tessalônica, foi zombado em Atenas, foi apedrejado na Galácia. Muitas coisas aconteceram com o servo de Deus, no qual ele poderia se envergonhar do evangelho. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, porque isso aqui já ruminou muito o meu coração em várias situações. Você sente vergonha do evangelho? Você se envergonha de pregar a palavra, de anunciar a palavra? Irmãos, pois convenhamos, aqui é cômodo, aqui é uma bênção nós ouvirmos, interagirmos, e esperamos que ao sair daqui, que a gente saia comentando sobre o texto bíblico, falando sobre o evangelho, mas a questão é, quando você está lá na universidade, que tem uma cosmovisão, às vezes bem diferente da cosmovisão apresentada nas escrituras, que você pode se deparar com um professor evolucionista, ateísta, ou então com pessoas que estão completamente alheios às escrituras, que não admitem mais absolutos, que todos eles são relativistas, que cada um tem uma verdade, que cada um pensa de um jeito, e você sabe que se você falar do evangelho, apresentar ali a salvação somente em uma pessoa, dogmaticamente, exclusivamente em Cristo, você vai ser taxado como bobo, você vai ser taxado como fanático, vai ser taxado como retrógrada, como uma pessoa antiga, como uma pessoa que não tem acompanhado a evolução do mundo. Nesse momento, você se envergonha? Você sente vergonha de falar do evangelho quando você está numa roda de jovens que estão namorando, mas que você sabe que se não são cristãos, as coisas já avançaram, eles pensam diferente, e aí chega o casalzinho da redenção, com o pensamento bíblico, com aquela ideia que tem que namorar, e que tem que se casar, mas assim, tudo no seu passo a passo. Você tem vergonha de falar de Jesus nesses momentos? Traga a sua memória, meus irmãos, nós estamos vivendo numa época em que essas coisas, elas são muito fáceis de nós nos envergonharmos. Agora, vejam que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar o antídoto para nós não nos envergonharmos do evangelho diante destas tentações que nós passamos. Ele vai dizer, pois não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Então, para o apóstolo Paulo, meus irmãos, o evangelho, que é visto no mundo como uma fraqueza, que é visto no mundo como uma forma das pessoas zombarem, é o poder de Deus. Como que nós vamos nos envergonhar se algo que vem de Deus, e algo não somente distante que vem do Senhor, mas algo que nos atingiu, algo que nos alcançou? Quando Paulo está falando sobre isso aqui, ele está falando imbuído de verdades que alcançaram ele. Ele, o Paulo perseguidor, ele, o Paulo que se levantou contra a igreja, agora ele fala, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus por isso. O evangelho, meus irmãos, ele é poder. Veja em primeiro lugar o que é o evangelho, o que são as boas novas que são anunciadas para nós, é poder. É a tradução da palavra dinamis, que muitos traduzem como dinamite, mas não quer dizer que é uma dinamite que ao ser pregada vai explodir a pessoa, mas quer dizer que essa palavra intrinsecamente utilizada pelo pregador e aplicada pelo Espírito Santo, ela muda vidas. Ela transforma as pessoas, ela muda cosmovisões, ela muda as inclinações do nosso coração, ela faz com que a gente veja as coisas por um prisma diferente. É isso, por isso que ela é poder. Então aquilo que o mundo vê como fraqueza, nós vemos como um poder, mas não é meramente um poder, meus irmãos, não é um poder em si mesmo. O texto vai dizer que este poder é o poder de Deus. Então vejam que ressalta a eficácia, ou seja, é um poder dinâmico que transforma, ressalta a divindade, porque não é um poder de um qualquer, não é o poder do imperador, não é o poder do presidente, não é o poder do pregador, mas é o poder de Deus. É Deus que fala através da palavra, é Deus que abre o coração. Ele abre não somente a mente de Lídia para compreender o evangelho, não somente de Calvino, Lutero e tantos outros, mas Ele fez isso com você. Lembra como que você era? Você lembra das suas inclinações, o que você cria, e por que você crê hoje, do jeito que crê? Porque hoje você é um cristão, porque você foi alcançado pelo poder de Deus. E veja, é eficaz, ressalta a divindade, e o objeto disso é a nossa salvação, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ressalta, meus irmãos, a finitude do mundo, ressalta o problema da humanidade, o pecado da humanidade, a universalidade do pecado, porque esse poder de Deus é para salvar. Como eu já ressaltei várias vezes na igreja, nós somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Somos salvos da ira deste Deus, por isso que o evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Porque Deus poderia nos fulminar, e Deus vai fazer isso com muitos, não no sentido de aniquilá-los, mas no sentido de enviá-los para o inferno, aonde eles vão viver eternamente em um suplício eterno. Mas o texto ele fala que esse poder de Deus é para a nossa salvação. Agora, em segundo lugar, irmãos, em primeiro, não devemos nos envergonhar, então, em nome de Jesus, aonde você for, com quem você estiver, não se envergonhe de pregar o evangelho. Jovens, há muita tentação para vocês, sem dúvida. Falar de Jesus Cristo hoje, no meio dessa geração corrompida, hipócrita, perdida, com os valores todos deturpados, não é fácil, mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, persevere na sua fé, continue do jeito que você está, não se envergonhe de falar de Jesus Cristo. Agora, em segundo, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Aqui, no versículo 17, muitos estudiosos vão dizer que aqui nasce a reforma protestante. Olhe para o texto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Nós podemos entender a palavra justiça aqui de três maneiras. Primeiro, justiça como um atributo divino. Deus é justo. Tudo que Deus faz é justo.
Então Deus é justo não por ter adquirido a justiça, mas pelo atributo das seitas, ou seja, que ele é independente, então ele tem todos os atributos, ele é o próprio atributo. Então tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é correto. Mas podemos também entender justiça como uma ação divina. Ou seja, Deus ele sempre agiu e sempre agirá de uma forma justa. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode agir contrariamente a quem ele é. Mas em terceiro lugar, que é o que o texto vai nos mostrar, justiça aqui deve ser entendida como uma conquista divina sobre aquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. Por exemplo, olhe lá o capítulo 3, versículo de número 21, 3:21 diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A NVI vai trazer assim: mas agora, sem lei, se manifestou uma justiça que provém de Deus. É uma justiça que vem dele. Para nós entendermos isso aqui, a gente tem que compreender um pouco ali a reforma protestante. Quem foi Lutero? Lutero era um monge agostiniano. Lutero foi uma pessoa da sua época, um homem que tinha medo da morte, um homem que tinha medo do juízo final, um homem que tinha medo de Deus, devido aos seus temores, devido aos seus pecados. E Lutero começou a fazer um estudo em Salmos e um estudo em Romanos. E toda vez que ele ia estudar essas duas porções das Sagradas Escrituras, ele se deparava com a palavra justiça. E quando ele via essa palavra, ele entendia o quê? Justiça tem a ver com Deus que é justo, como eu falei, um atributo de Deus, mas tem a ver comigo, que sou um pecador. Eu que erro, que fico o tempo todo confessando pecados, que subo e desço as escadarias da igreja para tentar alcançar o perdão de Deus, mas quanto mais faço, mais frustrado fico. Então, Lutero, quando se deparava com essa palavra, meus irmãos, cada vez mais ele se afastava de Deus, não entendia. Até que um dia, Lutero entendeu que esta justiça não é uma justiça que ele adquire por aquilo que ele faz, pelas suas obras, pela sua bondade, pela sua persistência em fazer algo, mas é algo que o próprio Deus fez por ele. É algo que Deus fez por nós, e é isso aqui que a Bíblia está dizendo. No Evangelho, como conteúdo da palavra, a justiça de Deus, ela se revela na palavra do Senhor. Pare para pensar, meus irmãos, o nosso estado, como que nós estávamos. Mortos em delitos e pecados. Nenhuma obra que nós fizéssemos poderia nos levar ao céu. Nada, absolutamente nada. Esse é o grande erro de todas as religiões de hoje. É o erro do espiritismo, que acredita que pelo muito fazer, pelas várias reencarnações, serão salvos. É o erro do catolicismo romano, que também é baseado em obras. É o erro do islamismo, é o erro do judaísmo, é o erro de toda religião à parte de Cristo. Só existe duas religiões no mundo: as religiões das obras e as religiões da graça de Deus. E aqui Paulo está dizendo que no Evangelho se revela a graça do Senhor, aonde Cristo Jesus, Ele cumpriu a lei no nosso lugar, aonde Cristo Jesus, nos substituindo, Ele fez tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Ele fez tudo aquilo que Adão, o primeiro representante, não fez. Ele viveu uma vida reta, uma vida piedosa. Ele viveu uma vida que ninguém pode acusá-lo de nenhum pecado. Ele sofre naquela cruz, no nosso lugar. A ira de Deus cai sobre ele. E quando aquilo acontece, com a sua ressurreição, a sua volta aos céus, agora o Senhor, Ele perdoa todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, e muito mais. Não somente perdoa os nossos pecados, mas imputa a nós a justiça de Deus. É interessante essa maneira da Bíblia descrever a ação do Senhor. Os nossos pecados foram imputados para Cristo, tá? A nossa condenação, que era para nós, caiu sobre Ele. A justiça de Cristo, ela vem sobre nós. Então é um passando para o outro, ou seja, o pecado de Adão
a imputação do pecado dele, a inclinação para o pecado dele vem sobre nós, de maneira que todos já nascemos pecadores, uma criança já nasce pecadora, e todos nós então, esse pecado dos eleitos agora é passado para Cristo, e a justiça de Cristo é passada para nós. Se você entender isso, você entende o Evangelho. Se você entender isso, creio eu, que é muito mais complexo, é muito mais abençoador e esclarecedor o entendimento do que a própria doutrina da predestinação, que muitos dos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais têm dúvida e acham isso um absurdo, acham isso uma coisa que não é justa, o Senhor fazer isso. Mas, meu irmão, você parou para pensar que com a justificação pela fé, os seus pecados passado, presente e futuro já foram perdoados? Isso não é muito? Você imaginar que cada pecado seu cometido, e aqui a Bíblia não está fazendo uma apologia para você pecar, mas por todos eles, desde o menor até o maior, todos eles já foram pagos por Cristo naquela cruz, de maneira que se você fecha os olhos hoje, se Deus te chama hoje, você vai para a glória, você vai para a presença do Senhor. Por isso que Paulo dizia que a morte para o cristão é uma alegria. A morte para o cristão é ir direto para a presença do Senhor, e ele não sabia o que era melhor, ficar aqui e continuar pregando o Evangelho, ou partir e ir direto para os braços do Pai. E tudo isso porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Como um homem pode ser justo? Como você, pecador, eu, pecador, vamos nos apresentar diante do Deus que exige perfeição, diante do Deus que exige que nenhum pecado entrará no céu, que nenhum pecado entrará na glória? Como então que nós vamos entrar no céu se somos pecadores? Se tudo que fazemos está permeado ainda pelo pecado, ainda que não vivamos na prática do pecado, mas um cântico que nós cantamos, uma pregação que eu estou fazendo, cada atitude minha e sua, lá no fundo Deus sabe, tem pecado. Como que a gente vai entrar? Pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo, meus irmãos. É isso que motivava o apóstolo Paulo a continuar pregando o Evangelho, pois ele entendia, este Evangelho é poderoso e me alcançou e mudou a minha vida. Este Evangelho que as pessoas veem como fraqueza, é poderoso. É isso que deve fazer com que você continue, persevere, e se possível dê até a sua vida, pela causa do Evangelho. Se as portas se fecharem, se a perseguição começar no Brasil, se de repente você for chamado a negar a Cristo, senão você vai morrer, morra, meu irmão, morra, se for possível, seja da forma mais cruel, mas eu te digo à luz da palavra, que você vai para o céu, que você vai viver eternamente com Cristo, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Olhe para o capítulo 3, no versículo de número 21, Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essas duas palavras aqui, mas agora, se o Evangelho se resumisse somente até aqui, que tristeza, meus irmãos. Sabe por quê? Até aqui, o apóstolo Paulo denunciou o pecado dos gentios. Vocês sabem que Deus existe e não adoram. Adoram o homem, não adora o Criador. Denunciou também os hipócritas. Vocês sabem que deve fazer e não fazem. Denunciou os judeus. Vocês são mestres, são instrutores das crianças, são guias de cegos, né? Em outras palavras, vocês são tudo nessa terra. Mas vocês sabem que não deve pecar e peca, sabe que não deve furtar e furtam, sabe que não devem adulterar e adulteram. Então Paulo virou a mesa diante de todos e falou: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele ainda disse: cale todo mundo a boca, porque todo mundo está em pecado. E aí chega o versículo 21. Se o Evangelho terminasse aqui, que tristeza. Mas Martin Lloyd Jones diz que nós temos as duas palavras mais importantes da Bíblia: mas agora, ou seja, diante do pecado do homem, diante da situação do homem, da gravidade, da ofensa, sem lei,
Ou seja, sem a necessidade de nós cumprirmos a lei, se manifestou ou foi revelado a justiça de Deus. Ou seja, uma justiça que vem da parte de Deus, algo que você não precisa fazer, mas que Deus fez por você. A salvação vem do Senhor, meus irmãos. Por isso que nós cantamos para Ele. A salvação não é uma obra minha e sua. Tira isso da tua cabeça, quando essas coisas vier, bater no teu coração. A salvação é uma obra do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que essas músicas que nós cantamos aqui, nós vamos cantar eternamente para Ele. É o Cordeiro, sempre vamos nos lembrar, o Cordeiro que foi morto por nós, e por isso que nós estamos aqui. Agora, em terceiro lugar, se em primeiro, não devemos nos envergonhar, em segundo, a forma como Deus nos salva, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Em terceiro, então, nós descobrimos que é pela fé que nos apropriamos das bênçãos do Evangelho. Como é que nós nos apropriamos do Evangelho que é o próprio Cristo? Pela fé. Olhe para o texto, versículo de número 17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a justiça do Senhor se revela no Evangelho, mas é revelado também a forma como nós nos apropriamos, como nós alcançamos este Evangelho que fala sobre Cristo, é pela fé. Então é uma fé aqui, que não é simplesmente uma fé de conhecimento, uma fé cognitiva, como lá em Judas fala, sobre um tipo de fé que é uma fé canônica, você crê nas doutrinas, você crê na palavra. Não é simplesmente também uma fé puramente emocional. Fé essa que até os demônios têm. Os demônios acreditam em Deus, sabem que Deus existe. Os demônios têm uma cristologia, às vezes melhor do que muitos. Eles sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é divino. Mas a fé aqui que está falando é uma fé salvífica. É aquela fé, meus queridos irmãos, que em primeiro lugar é uma obra de Deus. É Deus que vai produzir em cadáveres, que eles sejam ressuscitados e eles passem a crer. A obra do nosso Senhor Jesus não é uma obra de 99%, ou seja, Ele fez 99% e agora você faz a tua parte. O quê? A fé. Entra com a fé, meu irmão. Essa é a tua parte. Não, irmãos. Um morto não pode crer. Um morto, ele não está habilitado para realizar isso. Lázaro, quando estava ali morto ali, ele não tinha capacidade de se levantar e entrar na cidade, sair do túmulo por si só. Ele só fez aquilo porque o autor da vida e da morte falou: Lázaro, venha para fora. Da mesma forma, primeiramente tem que ter uma ação monergística de Deus em nós. É aí que entra o Evangelho como sendo um poder. É o poder que vai te regenerar, é o poder que vai fazer com que os seus olhos sejam abertos, e agora você veja as coisas como elas são. Vai ocorrer uma operação do Espírito Santo em você, produzindo a fé, porque a fé é um dom de Deus. Entretanto, uma vez que isso ocorre, é você que vai crer, é você que vai se arrepender. E aqui é um ponto que sistematicamente, às vezes, alguns reformados se equivocam. Eles falam tanto da soberania divina, que esquecem de falar também da responsabilidade nossa, daquilo que temos que fazer, que temos que realizar. Eu que vou crer, eu que vou acreditar, eu que vou perseverar, eu que vou orar. Somos nós que vamos realizar isso, é claro que não sozinhos, porque Deus nos capacitou a realizarmos isto. Você tem que crer, meu irmão, em Cristo. Você tem que acreditar, você tem que entender que Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você tem que pegar essas palavras, e isso aqui tem que ser a tua vida, é a tua cosmovisão, é aquilo que domina o teu coração, é aquilo que você vai dar, se possível, até a tua vida. Se tiver que perder os filhos, se tiver que perder a família, para não deixar ali de crer em Cristo, ou seja, vocês confessam, ou vocês descreem em Cristo, negam, não, a gente não nega, a gente morre aqui, mas a gente continua com Ele. É pela fé
É como mendigos que nós chegamos diante do Senhor. Mendigos sem ter nada, com a mão vazia, mas simplesmente entendendo que precisamos, que necessitamos e que cremos. Eu preciso de comida, eu preciso de alimento, eu sei que isso é bom, eu creio nisso, mas eu não tenho nada. Simplesmente eu estou aqui, crendo no Senhor. Não me envergonhe do Evangelho. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. E esse Evangelho, ele é apropriado pela fé em Cristo Jesus. E o justo viverá por fé. Isso é interessante, aqui eu encerro, meus irmãos, para a gente participar de um banquete maravilhoso, também por fé, que é o Evangelho, que é a Santa Ceia. Às vezes a gente olha para o Evangelho e pensa que a pregação do Evangelho é alguma coisa passada. A pregação do Evangelho diz respeito apenas à salvação, a futuro, a algo relacionado à salvação e condenação, mas a pregação do Evangelho, o entendimento do Evangelho é um alimento diário para nós, alimento diário. Você que é um salvo em Cristo Jesus, você deve se alimentar do Evangelho constantemente, dioturnamente, humildemente, sempre meditar nessas verdades. Eu fui salvo pela graça de Cristo, eu preciso de Cristo Jesus. É um alimento diário, não é uma coisa simplesmente para você pregar, para chamar pessoas ao arrependimento, mas é algo para você cristão. O crente, ele se alimenta do Evangelho diariamente. Não é começar com graça e continuar com obras, ou terminar com obra. É começar com graça, é continuar com graça e terminar na graça. É de fé em fé. O justo viverá por fé. O justo vai andar dessa maneira. O justo vai andar não simplesmente olhando as coisas que estão diante dos seus olhos, mas o justo vai viver contemplando o céu, meditando nas coisas do porvir, meditando na glória de Cristo, meditando na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, não se envergonhe da palavra, não se envergonhe, medite no Evangelho diariamente e viva pela fé. Se você não tem essa fé, que em nome de Jesus Cristo Ele venha produzir isso em você. Vamos orar. Senhor,